Alô, pessoal da Filosofia da Coruja, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, Sócrates nunca disse só sei que nada sei. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão, contribuindo com o canal, tá? Estão se inscrevendo, estão compartilhando com os amigos. Isso é muito importante para que o canal possa crescer, possa melhorar cada vez mais temas. Então, isso é muito, muito bacana, muito legal quando vocês participam, né? E aí trazem, alguns temas. E eu vejo muito, eu como professor de filosofia, né, muita gente de camisas, né, Sócrates, nunca, assim, só sei que nada sei. Então vamos ver se ele disse isso realmente, como é que foi, quem disse e tal, enfim. Então, primeiramente, entender que Sócrates foi um filósofo grego, né, que viveu ali no século, né, quinto antes de Cristo, e que se dedicou a investigar o que era a sabedoria e o conhecimento verdadeiro, né? Por muito tempo se questionou a existência de Sócrates, né? Porque ele não deixou nenhum escrito, né? Nada escrito, até duvidou também, né? Não só que ele tinha existido, né? E aí seu arqueiro, digamos assim, seu grande, né, discípulo, né? Aristóteles vai desmistificar, tal, enfim, vamos chegar lá. Mas assim, não se até questionava essa questão de que se realmente ele existiu e também se ele era letrado, até porque, assim, não era tão costumeiro não escrever nada, alguma coisa, né? E ele não escrevia, era só, né, falando, andando por ela, né, pela polis ali e falando. Então, se muito questionou esse ponto, né? E há um relato, assim, realmente ele, né, fala, ele pega um escrito e fala lá tal sobre esse escrito. Da mesma forma que também a parte de Jesus tem uma parte, né, que também dizem que Jesus, né, também não era letrado e que, né, ele escreve na areia e tal, e, enfim, é outra questão, outro ponto também que a gente pode abordar mais para frente. Então, mas assim, como ele não deixou nenhum escrito, mas seus ensinamentos foram registrados por seus discípulos, né, principalmente pelo Platão, né? A frase só sei que nada sei, ela é atribuída a Sócrates por alguns autores, tá? Mas assim, não há uma evidência de que ele de fato tenha pronunciado essas palavras exatamente dessa forma. Tá? Até porque uma modéstia não era algo trivial, algo comum, digamos assim, para os gregos. Longe disso, né? Os gregos nada era modesto, né? Então, assim, o que se sabe é que ele reconhecia sua própria ignorância e questionava as certezas e as opiniões dos outros, usando o método dialético de perguntas e respostas, que cabe muito bem, até poderia, na época, até um sarcasmo dele, digamos assim, né, diante de tantas asneiras que as pessoas falam, né, como hoje as pessoas chegam e já reproduzem a verdade dela, né, e você tem todo o contexto que aquilo ali é mentira, e você fala assim, pô, realmente, só sei que nada sei, né? Porque não é possível, né? A pessoa no século XXI achar que existe, né, essas coisas, ou achar que é dessa forma, ou pensam dessa forma, né? Então, realmente, às vezes, né, alguns debates, algumas coisas assim, a gente não tem o que dizer, né? A gente fala, só sei que nada sei, não é possível, porque, né? Mas, enfim, será que Sócrates falava, né? Estava nesse mesmo pensamento que o meu? Enfim, então o que se sabe é que ele conhecia sua própria ignorância e questionava, né, certezas, opiniões dos outros, né, como eu falei, nesse sentido, e usava muito o método da dialética, né, de perguntas e respostas, até um ponto, né, que o comandante, né, se não me engano, perguntou, né, para ele ensinar coragem para o filho dele, né? E aí ele chegou para esse, acho que se fugiu de memória, do exército, sei lá, enfim, né, uma pessoa lá, um homem, e ele disse, tá, mas para você o que que é a coragem? Aí ele gaguejou, não, que coragem é, acho que é isso, é aquilo, tal. Eu disse, olha, se você está querendo que eu ensine para o seu filho coragem, e você mesmo não sabe definir o que é coragem, né, como é que eu posso ensinar algo?
nessa forma, né? Então ele fazia essas questões, tá? Mas vamos lá, voltar. Então, segundo alguns relatos, né, a frase teria surgido como uma resposta, né? Lembra lá quem leu, né, parte de filosofia, né? A resposta de Sócrates ali ao oráculo, né? A mensagem do oráculo, né? De Apolo ali em Delfos, né? Que afirmou que ele era o mais sábio entre os gregos, né? Que perguntou quem era o cara mais sábio entre os gregos, e o oráculo de Delfos disse: é você, o homem mais sábio entre os gregos. E aí Sócrates teria ficado surpreso, né, com essa declaração e teria procurado provar o contrário, interrogando as autoridades de Atenas sobre diversos assuntos. E aí ele teria concluído que não sabia, que eles não sabiam nada, mas se achavam sábios, enquanto ele sabia que não sabia nada e por isso era mais sábio, né? E essa questão também se poderia se remeter à questão só sei que nada sei no sentido da política, das questões, do que as pessoas, mas não no sentido que ele não sabia de nada e atribui com uma frase, né, para motivacional, né? Agora, dentro desse contexto, é bacana também essa frase se emergir, né, dessa concepção para que as pessoas, né, realmente, poxa, eu não sei de tudo, eu preciso estudar várias coisas, eu preciso procurar a verdade, eu preciso buscar, né, algo que conclua, mesmo que não seja verdade, mas que possa me orientar, me guiar para a busca, né, dessa concepção. Enfim, no entanto, essa história não é confirmada por Platão, tá? Platão não confirma essa questão, né, do mais sábio e tal. Enfim, que em sua obra Apologia de Sócrates, ele relata o julgamento e a condenação de morte, né, de seu mestre. Aí Platão consulta ao oráculo, mas não menciona a frase só sei que nada sei. Em vez disso, ele resiste a outras expressões de Sócrates sobre a sua ignorância, como, aí sim, tá? Não tenho outro mérito senão o de me dedicar à sabedoria com mais ardor do que ninguém. Não sou sábio nem em pequena, nem em grande medida. Ainda que seja pouca coisa, não acredito saber aquilo que não sei. Essa frase é magnífica. Tá? Então vamos destrinchar, né, cada uma dessas. Não tenho outro mérito senão o de me dedicar, não é isso? À sabedoria com mais ardor do que ninguém. Essa frase, né, Sócrates, expressa a sua humildade e seu amor pela sabedoria. Ele não se considerava um sábio, mas um eterno aprendiz, tá? Que buscava o conhecimento através do diálogo e da reflexão. Tá? Essa questão de sábio é muito, assim, né, não se tinha dentro do contexto, não se tinha, né, dentro de um contexto daquela época de sabedoria, nesse sentido de sabidão, tal, era uma outra, né, uma outra ideia, né, mas enfim, tá? Ele não se orgulhava de seus feitos ou de sua reputação, mas sim de sua dedicação à filosofia, que era o seu maior bem. Então ele pretendia o quê? Ensinar nada a ninguém, mas sim provocar o questionamento e pensamento crítico em seus intelectores. Tá? Então é isso que a gente faz dentro da filosofia, né? Já vi pessoas assim, né, em debates que a gente faz. Não, professor, o senhor não vai me. Como é que é? O senhor não vai mudar minha opinião e tal. Eu não quero mudar opinião, né? Não sou, né? Não estou dentro né, da teologia, não estou dentro da fé, não estou dentro, né, de coach, nada. Eu só quero, né, caso que você pense além do que você pode pensar e muito mais. Né? Sai da caixa, que você transborde o copo ali d'água, né? Você vai além daquilo que você está imaginando que você possa ter e vir a pensar, tá? Então, mais ou menos isso, né? Então, ele, né, pretendia ensinar nada a ninguém, mas sim provocar, que é o que a gente fazia, né, que a gente faz dentro da sala de aula. O questionamento é o pensamento crítico né, em seus intelectores, e também ele não tinha outro mérito, senão o de digamos assim, se dedicar à sabedoria com mais ardor do que ninguém. Tá? Não sou sábio nem em pequena, nem em grande média.
Perfeito isso, né. Então, assim, a gente pode dizer que ele reconhecia a sua própria ignorância e a limitação do seu conhecimento. Ele não se considerava um sábio, mas um amante da sabedoria, que buscava constantemente aprender e questionar. Ele não pretendia ter respostas definitivas, mas sim provocá-las, né, para que a pessoa tenha esse pensamento crítico e o diálogo, né. Então ele pensa de uma forma, você provoca, e aí vem o diálogo. Perfeito isso. Ele não se contentava com as opiniões comuns, mas examinava as suas próprias crenças e as dos outros. Ele não se baseava na autoridade, mas na razão e na evidência. Ele não se orgulhava de sua erudição, mas da sua humildade e honestidade intelectual, né. Então, basicamente, dá para a gente extrair isso, né, não sou sábio nem em pequena e nem em grande média. Fica aí para vocês também, né, colocar aqui na descrição que vocês entendem também dessa frase. E a outra bacana, né, que é: "Ainda que seja pouca coisa, não acredito saber aquilo que não sei", tá. Essa expressa, lógico, a sua humildade, seu reconhecimento dos limites, né, do seu próprio conhecimento, que pode ser através dessa dialética, dessa conversa, né, de provocação, e a pessoa complementa e você vai ali tendo esse conhecimento em conjunto. Sócrates era um filósofo que se dedicava a interrogar os seus deletores sobre diversos temas, como justiça, virtude, a beleza, né, o que é o bem, o que é o mal, né. Ele não pretendia ensinar nada, mas sim provocar o questionamento e reflexão, né, crítica. É isso que é a base, né, para a fundamentação e argumentação que todo ser humano tem que ter, tá? Que é essa, né, essa crítica, essa razão crítica, esse pensamento crítico, né? E isso Sócrates acreditava que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que nada sabe e que está sempre ali disposto a aprender mais, tá certo? Mas não é que não sabe nada, entendeu? Então, é aquele que não sabe nada daquela questão, né? Daquele entendimento, né? De certa forma. Então, essa frase também mostra a sua honestidade e a sua recusa em fingir saber o que não sabe, ou aceitar opiniões baseadas na ignorância ou no preconceito, né? Também ali podemos dizer que Sócrates defendia que o conhecimento deve ser buscado com rigor e com base na razão, e não na autoridade ou na tradição, né, que a gente fala. Portanto, pode-se dizer que a frase "só sei que nada sei", ela é uma síntese ou uma interpretação do pensamento socrático, mas não uma citação de fato literal, né. Ele vai sempre expressar, e aí nesse contexto que a gente vê de Sócrates, humildade intelectual e a busca incessante, né, pelo conhecimento, né, que caracterizavam ali Sócrates, né, que caracterizava ele, né. Mas não reflete exatamente suas palavras, tá. E aí vou colocar algumas fontes que a gente extraiu essas, né, essas questões, né, certo? Então é isso, camaradas, meus queridos alunos, né, da filosofia da coruja, tá aí, né? Essa mais coisas para vocês pensarem, dentro e fora, né, dos livros aí, refletirem bastante, e é isso. Coloca nos comentários o que vocês acharam do vídeo, né? E se alguém tem alguma fonte, algum, né? Não, tá aqui escrito, né, que ele disse isso, coloca aqui, tá? Mas é isso. Então até o próximo vídeo. Bye bye. Filosofia sempre.